vamos estar vendo a continuidade, né? Nós estamos estudando sobre o reino de Judá e hoje nós vamos ver de Jotão a Ezequias. O nosso texto áureo está no livro do segundo livro das Crônicas, 31, 21. 31, 21, que fala sobre o reino de Ezequias. Bem-vinda, minha irmã, minha vizinha que eu quase não vejo. E o texto áureo diz assim: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Louvado seja Deus, né? Esse é o feito de Ezequias. É o último rei que nós vamos falar hoje. E toda a lição que eu estudo, sempre alguma coisa me marca, né? E nós vamos falar sobre isso. Bom dia, líder! Seja bem-vinda! Eu vou receber minha líder com um abraço, porque eu nunca mais que Deus me dê saúde, minha irmã. Bom vê-la de pertinho, de pertinho, de pertinho. Hoje eu estou devagar, irmão. Sente aí na frente, não vai falar para trás, não. Aqui é a cadeira de prioridade, fique à vontade. Então eu queria estar aí também. Isso me dá senha, é muito bom, né? Ai, ai. Irmãos, nós vamos começar por Jotão. Jotão era filho de quem? De Uzias. Do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um bom rei, não foi? Mas Essa ele semana eu não estudei. foi? Ah, não tem problema, está perdoada. Hoje você estuda aqui junto com todo mundo. Mas ele pisou na bola. O que foi que Uzias fez que ele não deveria ter feito? Que a gente viu na semana passada. Os reis de Judá. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Visitante, seja bem-vinda. Ela veio trazer, porque tinha que trazer. Aham. Então, os reis influenciaram de forma positiva, outros de forma negativa, e na introdução nós vamos ver aqui como foi que o povo viveu no tempo desses reis que nós vamos ver aqui, de Jotão até Ezequias, né? Eles viveram momentos bons, viveram momentos ruins, como assim é a vida, né? E nós vamos ver primeiro sobre o rei Jotão. Então, esses textos estão bem semelhantes. E eu vou ler somente um deles, 2 Crônicas 15, de 32 a 38. Não dá para virar a cabeça. 15, 32 a 38. O primeiro. 15, 32 a 30. Mas não tem não. Tem não, 32 não. Já tem 19. Segundo Crônicas 15. Não, já deu 19. Deve ser primeiro, não? Segundo Reis. Segundo Reis. Ei. Pode ler, meu irmão. 32 a 38. 15. No segundo ano de Peca, filho
filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Ele fez segundo tudo que seu pai Uzias tinha feito. Todavia, os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E edificou o portão mais alto da casa do Senhor. Ora, o restante dos altos de Jordão e tudo que ele fez não estão escritos no livro de crônicas dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Reizinho, rei de Síria, e Peca, o filho de Remalias, contra Judá. E Jordão dormiu com os seus pais, e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Acais, o seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, meu irmão, muito obrigada. Esse daí é o rei Jotão. Ele foi um rei que acompanhou seu pai durante o reinado. Então ele aprendeu na prática, acompanhando seu pai, e ele viu tudo de bom que seu pai fez. E a Bíblia chama a atenção que ele, filho de Uzias, fez o que era certo diante do Senhor e não fez o erro que o pai fez, que foi de entrar no santuário para oferecer sacrifício, né? Aquilo que ele não poderia e não deveria fazer. Ele não fez isso, porém, ele repetiu o erro do seu pai, que foi não tirar os altos. O que eram os altos? Era um lugar, eram altares que existiam lá nas cidades, onde as pessoas ofereciam sacrifício para outros deuses. Esse erro ele deu continuidade, infelizmente, né? Então ele era filho de Uzias, ele governou 16 anos, ele foi um bom rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um dos feitos memoráveis de Jotão foi que ele fortificou Jerusalém e construiu edificações militares, ele construiu cidades estratégicas para aumentar aquele reino de Judá. E ele guerreou contra os amonitas, ele ganhou a guerra e ele teve 3 anos de impostos pagos pelos amonitas para o reino de Judá, o que certamente aumentou o poderio econômico daquele reino, né? E ele não conseguiu remover os altos, onde os ídolos eram adorados, outros ídolos, os ídolos eram adorados por causa do próprio povo. Aí, uma coisa que a lição nos chama a atenção é sobre o poder, mais uma vez, sobre o poder da influência de um bom pai, de uma boa mãe. Quando o pai e a mãe são adoradores do Senhor, essa influência, ela perpassa pelo tempo e ela chega pelos nossos filhos, a nossa descendência. E Jotão, ele teve um grande aprendizado com seu pai, que era um homem bom, que foi um bom rei e que praticou a palavra do Senhor. O que foi que nos chamou a atenção? Foi porque a gente está estudando a história, né, dos reis de Judá, e aí a gente vê que tem reis que não foram praticantes da palavra e os seus filhos foram. E tem reis que foram bons e os seus filhos não foram. Aí quando a gente fala sobre esse poder da influência, a gente diz assim, sim, é importante nós termos uma boa influência para os nossos filhos, deixar uma boa descendência para quem vai habitar nesta terra depois de nós, claro que isso é importante. Plantar no coração dos nossos filhos e dos filhos dos outros que estão ao nosso alcance o desejo de ser um adorador do Senhor, isso é muito importante. Mas vocês já observaram que as pessoas elas tomam decisões por si próprias. Assim como nós orientamos e ensinamos nossos filhos,
né? Aí quem tem 8, 10 filhos, 2, 3, 4, 5, dá a mesma educação, a mesma orientação, uns saem e outros não. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio. E os nossos filhos, mesmo sendo ensinados na palavra de Deus, eles têm direito de escolher. Ali naquela passagem que Josué fala, depois de toda aquela, ele disse que eu escolho vocês o que vocês querem, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então é tudo uma coisa pessoal, é como você falou aí, bons exemplos seguiram, e bons exemplos não seguiram, tudo é uma questão de escolha. Eu vou seguir a Deus do meu pai, não sei. Aí uns escolhem, outros não. Mas o importante é que a gente tenha na nossa consciência a certeza que a semente foi plantada, né? E principalmente o exemplo, né? Quando eu consigo ter algum problema, não é? Minha mãe, ora aí, minha mãe. Então a gente já sabe que ele sabe porque é ali. Então eu estou ensinando direito, né, irmã? Não é? Quando está no sufoco lá, quem é que liga? Liga para o pai, minha mãe, olha aí, minha mãe, faça aí uma oração, peça suas amigas, não fala assim. Pede umas Déboras aí. Então, se está acontecendo isso, irmãos, fiquem tranquilas, porque nós estamos passando o exemplo, nós estamos mostrando a ele que é ali, a fonte é ali, não é o dinheiro, não são os títulos, não são nada. E eles vivem, e eles precisam viver suas próprias experiências. Sim. Muitas vezes a gente ora e o filho vai passar por uma situação, não segue mais do que a gente seguia falando de fé, de temor do Senhor, mas eles precisam ter a experiência que a gente teve para se aproximar mais. Às vezes não é só a palavra que você diz a uns, nem é só o testemunho, é o que dizer, né? E Deus usa isso. Lá no livro de Provérbios fala que a gente não precisa sofrer para aprender, que a gente pode aprender com as experiências dos outros. A Bíblia não esconde nada justamente para isso, para nos ensinar como nós devemos viver e adorar o Senhor enquanto estivermos aqui e como chegar até lá na eternidade com Ele, né? Por isso que nós temos essa história contada de como foi que as coisas aconteceram. Nós vimos esse mesmo exemplo com relação aos juízes, né? No tempo que Israel foi governado por juízes, quando os juízes obedeciam a Deus, a nação prosperava. Quando não seguiam a Deus, a nação sucumbia. E então Uzias foi um rei que seguiu os passos do pai, naquilo que o pai fez certo e que foi um bom rei. Aí vemos Acais. Acais foi filho de Jotão. E ele não seguiu os passos do pai dele. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Era um homem idólatra, um homem pragmático, um homem que achava bem. Eu estou aqui adorando a um Deus que não é o Deus de Israel, mas está funcionando, está dando certo, o povo está fluindo, a nação está indo, vamos seguindo. Né? Essa era a missão de Acais. Ele foi em Damasco, viu lá um altar, achou bonito, pegou, trouxe para que aquele Deus fosse adorado no meio do povo de Deus, no meio do povo de Judá. Ele era tão idólatra que ele era adepto de sacrifícios humanos, coisa que Deus nunca pediu e que Deus nunca mandou que se fizesse no meio do povo dele. E esse rei fez, e o próprio filho dele, ele sacrificou em um culto pagão. Um irmão aí, lê 2 Reis 16:3. Vamos ver? Porque mudou o caminho dos reis de Israel, que até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Que horror, né? Que horror. Sim, nós já viram como era? Aquele Deus, ele era de ferro, dentro dele se colocava fogo,
fogo mesmo. E aí aqueles braços daquele Deus, ele ficava como uma chapa de um fogão, e ali se colocavam as pessoas para serem queimadas em sacrifício àquele Deus. Que coisa terrível de se imaginar um rei que aprendeu com o povo de Israel, que teve. Sejam bem-vindas, meninas, tem lugar aqui. Aí, alguém que leu as leis de Moisés, alguém que ouviu contar, porque a tradição ela era contada, né? E ouviu contar dos seus antepassados tudo que Deus fez. Chegar a sacrificar um filho é uma coisa terrível, e Acais fez isso. Ele desprezou a Deus. Deus não foi prioridade na vida de Acais. E por isso ele está na lista dos reis que não obedeceram ao Senhor. Ele fechou as portas do templo. Olha como é importante a adoração no templo. E o templo para o povo de Israel era algo muito importante, porque eles entendiam que Deus estava ali. O templo significava a presença de Deus naquele lugar. E quando um rei fecha as portas do templo, ele está fechando as portas para a adoração ao Senhor, Deus de Israel. Ele fez aliança com o rei da Síria, tornando-se o seu vassalo. Porque no momento de crise, ele, ao invés de crer no Senhor e buscar o Senhor, quantas histórias a gente vê na Bíblia de momentos de crise em que os líderes buscaram a solução no Senhor. E uma história muito interessante é aquela de Gideão, né? Como Deus orientou Gideão para chegar na batalha e como se desenrolou aquela batalha de Gideão, porque ele não chegou a guerrear. Não é verdade, professor? Aquela batalha de Gideão foi vencida sem que aquele exército impusesse as mãos nas armas. E então não tinha motivo para que esse rei não confiasse em Deus e não buscasse dele a solução para o momento em que ele estava sendo ameaçado, que a nação estava sendo ameaçada. Ele buscou ajuda humana. Deus usa os homens para nos abençoar. Sim. Mas a gente busca primeiro a Deus. E Ele vai usar as pessoas para nos abençoar. Não significa com isso que a gente não deve receber ajuda humana e nem que a gente deva ser soberbo, né? Mas quem vai usar as pessoas para nos abençoar, para nos ajudar a vencer as nossas batalhas é o Senhor. A nossa confiança está no Senhor e não nos homens. Ele buscou no político a solução para vencer a guerra. Ele colocou um altar pagão no templo de Jerusalém, misericórdia, né? Ele viu lá e achou bonito e trouxe para cá, misericórdia. Nós estamos aqui no terceiro rei, que é o rei Ezequias. A história nos conta que foi um dos melhores reis do reino de Judá e um dos melhores reis da história do povo de Deus, desde Davi. Ele foi o filho de Acais, olha outro exemplo, filho de um mau rei, teve um mau exemplo, mas foi um bom rei. Aí, eu sempre conto a história, né, de uma família
desses filhos todos, alguns já tinham morrido, outros estavam presos, outros estavam foragidos, mas tinha um que era direito. Um que era direito. Aí, a gente tem que ter, como a irmã disse, muita responsabilidade em transmitir para as novas gerações a palavra do Senhor de forma fidedigna, com palavras e com ações, mas a responsabilidade de seguir, de obedecer, de ser um adorador é de cada um. O rei Ezequias não teve um bom exemplo, mas foi um dos melhores reis de Israel, reinou 29 anos, foi considerado um rei justo. Quais foram as suas ações? Ele purificou e reabriu o templo. Aí por aí se vê que a atitude dele já demonstra que ele tinha um posicionamento diferente diante do Senhor. Porque se esse daqui, ó, fechou as portas do templo, ele purificou o templo de acordo com todo aquele ritual prescrito na lei de Moisés e reabriu o templo. Ele destruiu. Vejam que ao longo da história dos reis que a gente está estudando, aí fala, foi um bom rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não destruiu os altares. Ezequias teve a coragem de destruir todos os altares idólatras, para que ali naquela nação somente o Senhor fosse adorado. Ele restaurou o culto a Deus e até celebrou a Páscoa. Olha que maravilha, não é? Celebrar uma festa tradicional. Já havia anos que não se celebrava, né? Não se celebrava. As festas já não vinham sendo feitas, as peregrinações estavam proibidas porque o templo estava fechado. Está fechado. Então tudo isso interferiu na Uma vida, coisa leva a na outra. vida religiosa do povo. É necessário que a gente tenha algumas tradições na nossa vida cristã. A gente não vive de tradição, mas as tradições levam à prática daquilo que é o certo. E essa festa da Páscoa era uma festa tradicional e que era uma determinação para o povo judeu e que acabou ficando sem ser feito durante muito tempo. Ao restaurar o templo, ele também restaura o culto e celebra a Páscoa. Ezequias buscou a Deus e confiou plenamente no Senhor quando o rei assírio, Senaqueribe, invadiu Judá e cercou Jerusalém. Aconteceu uma coisa interessante com Ezequias, né? Ultimamente eu tenho assistido muitos vídeos falando assim, que a gente não deve falar dos nossos planos para alguém antes que esse plano seja executado. E se você vai comprar uma casa, você primeiro faz toda a sua negociação, ora, mas não conta para ninguém que você vai comprar aquela casa depois que você comprar e você compra. Confesso aos irmãos e às irmãs que eu não sou bem assim. Eu falo e eu comento os meus planos, meus desejos, meus sonhos. E quem convive comigo sabe tudo aquilo que eu penso. Aí quando eu ouço essas falas, eu fico refletindo, meu Deus, eu vou ter que segurar mais minha vida. Você vai ver aí no final. O homem que acertou tudo, mas no final, Deus é muito justo, né? Ele é muito justo. Aí o que foi que aconteceu com Ezequias? Ele mostrou tudo que ele tinha, né? Para quem? A ele, amigo. Ele foi a soberba, o orgulho, né? Ele quis dizer que era tudo dele, ele construiu. Ele prosperou, renderia tudo bem. E aí ele foi mostrar as maravilhas. Pois é. Até com Valdemir eu falo isso, eu mostro essa passagem para ele. Chegou alguém na roça. Provérbios 29:11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Pronto, foi para você. Isso aí, irmão.
guardar isso. 29 Aí eu cuidado do irmão, porque nós seres humanos a gente tem mania de falar, eu fiz, você viu o que eu construí, é um erro, né? A gente não construiu nada, foi tudo permissão dele. Eu não era nada e hoje o meu esforço, eu e minha família, foi. É porque você, no seu destino, estava destinado àquilo. Tantas pessoas se esforçaram muito mais do que você, mas o destino dela, o que Deus tinha preparado para ela, para viver com dignidade, era aquilo. Quiçá ele deu tudo isso para que você não abençoasse outros. Não é assim? Mas as pessoas têm mania de tomar para si. E não é verdade. Não é verdade mesmo, irmão. Porque quando a gente começa a pensar assim, parece não, tudo vai. Não é verdade? Porque é ele, tudo é ele. Sim. Não é fanatismo, não, é a verdade. É bíblico, né? É guardar para si. Agora eu estou com vontade de. O que você acha, minhas irmãs? Eu fazer isso. É bom ter levantamento, é bom pela casa. Olha, eu vou remodelar, eu vou lugar. Eu faço assim, né? Agora, minha irmã da loja, ela, depois que eu fui comprar, ela estava na praia de piscina e tudo, que chamou a gente para inaugurar. Certa ela! É católico praticante, não é evangélico. Certa ela, minha irmã. Então, o rei Ezequias, ele cometeu esse erro de mostrar tudo que o reino dele tinha para o rei assírio. E ele estava sendo ameaçado por Senaqueribe de invadir o reino de Judá. Então ele era contemporâneo de Isaías e ele fez o que era certo. Ele foi ao sacerdote, consultou, pediu que o sacerdote consultasse a Deus e o Senhor falou que ele iria dar a vitória sobre Senaqueribe. E assim foi, né? Então, um dos grandes feitos de Ezequias foi que ele construiu um túnel. Qual é a importância disso numa época que não existia água enganada? Quando um reino ia atacar o outro, a primeira coisa que ele fazia era tapar as fontes, para que o povo ficasse sitiado e não tivesse água. Ninguém vive sem água. Um rei numa cidade não vive sem água. Itabunense sabe disso, né? Porque sofre anos e anos e anos sem água. Até água salgada a gente já bebeu. Aí ele construiu um túnel para que a água passasse encanada. Era um rei futurista, viu? A visão do futuro. A visão do futuro. E que os inimigos não tivessem acesso à água para envenenar, para tapar os poços, né? Um grande feito de Ezequias. Ele fortaleceu as muralhas da cidade e é um homem que a gente sempre estuda, medita e encontra muita fonte de inspiração. Quando ele adoeceu, né? E ele recebeu a informação de que ele iria morrer. E ele virou para o canto da sua cama e pediu a Deus para dar a ele a oportunidade de vida. E o Senhor lhe deu mais 15 anos. Mas qual foi a condição para que ele vivesse mais 15 anos? Que ele consertasse a sua casa. Ele não fez. Consertasse a sua casa. Aí a gente traz para nós, né? Traz para nós essa informação. E aí, como é que está a minha casa se eu morresse hoje? Aí, quando eu já meditei tanto nesse texto de Ezequias, né? Aí, como é que está a minha casa? Aí, primeiro eu começo a pensar na casa física, né? Eu digo, meu Deus, eu estava com muito papel, eu venho para queimar e jogar fora, meu pai, você morreu hoje, né? Minhas filhas vão ter trabalho, vou jogar tudo negócio daí fora. Vai dizer, minha mãe ficou acumulando coisa. Primeira coisa que passa pela minha cabeça, né? É a parte física da casa. Como é que está a minha casa? Está organizada? Está bagunçada? Eu tenho coisas para organizar na minha casa? Aí depois vamos para a casa pessoas.
né? E aí, meus filhos, se eu conseguir transmitir para os meus filhos os valores da palavra de Deus, que eles consigam viver, adorar o Senhor aqui na terra, ser útil ao reino de Deus, e no final dessa temporada aqui na terra, ir morar no céu com o Senhor, será que a minha casa está preparada para eu morrer hoje? Será? Que legado eu estou deixando para a minha casa, para os meus filhos, para a minha descendência? O que meus netos pensam de mim? Já que eu sou avó, né? Que tipo de avó eles veem em mim? Será que eu estou transmitindo para os meus netos esses valores da palavra de Deus? Que netos eu vou entregar para o mundo? Aí o povo fala assim, ou que vamos pensar na preservação do meio ambiente, para que nós estejamos entregando um mundo melhor para os nossos filhos. Mas eu acho que a reflexão devia ser outra. Que filhos nós estamos entregando para este mundo? Eles é que vão fazer. Eles é que vão conservar ou reconstruir, né? A depender do legado, dos valores que a gente deixa. Veja o quanto Ezequias e a experiência que ele teve com o Senhor, que ele deu mais 15 anos de vida, serve para a nossa reflexão hoje. A Bíblia é um livro sempre atual e que sempre vai trazer para nós reflexões, para nós, enquanto Israel de Deus, e para a história do povo de Deus. É por isso que nada foi omitido, para que tudo sirva para a nossa meditação. Irmã, e outra coisa que chama a atenção é que o Senhor sempre faz questão de falar sobre os reis e sobre as suas mães. Sim, que Bíblia era deixar um legado, sempre sobre o legado. A mãe, e aí vai falar, não andou. A mãe e andou. Vai falar, ele mesmo vai falar sobre quem era mãe, né? E de quem era neto. Sim. E aí você vai ver a importância quando está falando sobre a questão do legado, sobre a questão da gente, que não é uma responsabilidade que o Senhor nos deu particular. Porque a gente pode criar um filho que não tenha uma autoridade como um rei, mas vai ter uma autoridade em qualquer ambiente, porque ele pode ser o condutor da palavra, ele pode ser o condutor dos princípios do Senhor, quem Jesus Cristo é, a forma como o Senhor transforma vidas. Então, assim, de qualquer forma, há uma legalidade muito grande, autoridade muito grande que o Senhor nos dá. Principalmente essa questão de maternidade, né? E de paternidade. A gente tem que ter realmente esse discernimento. Porque a gente quer criar filhos segundo os preceitos do Senhor, né? E pensar que liderança não é só ser líder pastor, ser líder missionário. Somos líderes da nossa própria vida e isso é muito importante. Sim, somos líderes dentro da nossa casa. Tudo começa aí também. Um exemplo que ilustra isso, eu vi nas redes sociais a semana passada uma moça, uma jovem, né? Filha de alguém. E ela dizendo, não deve ser povo militante, né? Aí ela dizendo assim que ela é a favor de cuidar, temos que cuidar da natureza, dos animais, e disso tudo está acontecendo muita barbaridade, falando, né? Simplesmente no final, ela é a favor do aborto. Olha que contradição. Como a cabeça dessa moça está confusa, né? Então aí a responsabilidade dos pais. Como você falou, se fala em preservar a natureza. Quando o correto é que nós estejamos ensinando a verdade aos nossos filhos. Porque com essa verdade eles vão cuidar e transformar o mundo. Não é preservar o mundo para que eles estejam bem. Não é, o caminho não é esse. Eu achei estarrecedor, né? Com certeza é. Porque a Bíblia nos ensina a orar pela paz da cidade, porque se houver paz na cidade, nós também teremos paz. Então nós devemos buscar formar seres humanos que estão na paz. E quando a gente educa os nossos filhos, a gente tem que pensar que a gente está fazendo isso para gerações. Sim. Né? O meu filho vai viver isso, o filho dele vai passar isso. São valores que vão ficando em gerações, como aconteceu aí. Alguns não, alguns sim, mas os valores foram voltados. Eu hoje amanheci pensando ao reler esses textos,
eu fiquei me lembrando, Clodovil falando que ele era jovem na época da esposa dele, que a filha mais velha de Ana, que era da galera deles de jovens aqui na Teosópolis e tudo. Aí eu fico olhando hoje, né? Como eu conheço as filhas de Ana, né? Que tem uma aqui, e eu fico olhando a descendência que teve essa formação, que teve esse conhecimento da palavra, e hoje a gente acompanha e vê pais, mães de família que continuam na presença do Senhor, continuam educando a sua geração, a sua descendência nos caminhos do Senhor. E eu fiquei pensando nessa linda iniciativa do pastor Geraldo, do pastor Tiago, com esse curso para namorados e noivos. Que iniciativa maravilhosa. Gostei do programa também, porque tem coisas práticas que podem evitar muito sofrimento na vida de um novo casal e que pode ser evitado se isso for ensinado. E gostei muito, que o Senhor abençoe, que dê tudo certo, que abençoe os casais de noivos, que abençoe os pastores, que abençoe essa igreja, que nós estejamos abraçando essa iniciativa. Amém. Outra coisa que eu achei lindo também essa semana em nossa igreja, está dentro do contexto, irmãos, que foi a criação do PGM de adolescentes. Que maravilha, né? E nós vemos filhos dos nossos irmãos liderando um PGM de adolescentes. Coisa linda. Aquele PGM de novos casais, agora no dia de oração, não sei quem estava aqui. Que coisa linda, não é? Lindo aquele PGM. O PGM de jovens, né, que o irmão Junqueira é o líder. E nós estamos vendo que a nossa igreja está preocupada com essa preparação das novas gerações de adoradores do Senhor. E a gente precisa estar apoiando essas iniciativas, porque nós assim estaremos contribuindo para oferecer para o mundo, para a sociedade, pessoas preparadas para ensinar outros a adorar o Senhor. Então, ele orou e ele recebeu de Deus mais 15 anos de vida para que ele arrumasse a casa dele. Casa num sentido bem amplo. E a gente precisa trazer para nós essa meditação. E ele errou com os emissários da Babilônia e foi repreendido por Isaías. E ele foi um rei que morreu em paz. Aí, quando a gente fala de morte, né, é um assunto que nem todo mundo gosta de falar. E uma vez eu, numa lição da Escola Bíblica Dominical há muitos anos, se falava sobre a forma correta de morrer. E se a gente for ver lá os nossos antepassados do tempo da Bíblia, eles chamavam a família, eles abençoavam os filhos, né, dando cada um a sua bênção na hora da morte. Quer dizer, eles tinham tempo e lucidez para morrer em paz. Não é à toa que isso está escrito, nada está escrito à toa na Bíblia, irmãos. E nós devemos pedir a Deus também para a gente morrer em paz. Né? A Valdeci Meireles, ela sempre fala que, pede a Deus, não quero morrer de morte de acidental, não quero morrer de bala perdida, não quero morrer de... Eu digo, eu estou aprendendo com você, que eu nunca tinha orado sobre isso, né? E é uma coisa que a gente deve pedir a Deus. Eu oro assim, olha, irmão, eu peço perdão a Deus pela minha ousadia. Ó Deus, eu quero assim, ó. Eu vou pro meu soninho, aí no outro dia eu vou me encontrar geladinho assim, ó. Eu quero assim, mas não é ousadia, mas eu peço. Eu não quero morrer desse jeito aí, não. Oi, mas você não mora sozinho, né? Tipo, de morrer geladinho. Puxa, que belezuca. Eu moro sozinho, eu não E o que é que tem lá domingo, ó, quietinha? Aí eu tenho uma amiga que ela paga negócio de sábado, menina, desde tempestade, vai pintar seu cabelo, vai viajar. Quando você morrer, quem quiser que se vire. Eu falo mesmo, vai passar, viu?
uma aprovação muito grande do preço desses anos. O ex-marido dela mora embaixo, então a mulher botou na cara dela, uma parte embaixo e aí em cima. Ela sempre brincou com a filha da cunhada dela, lá no apartamento. E ela foi pro Jardim Alamar, quando ela subiu no pulo, ela caiu e morreu, infartada. E aí quando o Samu chegou, falou, não tem jeito demais, não. Está no velório, foi lá que ela passou por essa situação. Então eu falei assim, olha, Norma, nossa vizinha, teve uma morte bonita ao colo do Samu. E uma mulher Lá ele. ela morreu sendo arrebatada das pessoas. Eu fui explicando tudo. Ela disse, eu fui discordar com a senhora, porque eu não gosto de morte nenhuma. Eu não quero ter morte nenhuma. Eu falei, minha filha, morte trágica de acidência. Aí fui explicando para ela. E ela ficou com aquilo, porque uma pessoa falou assim, misericórdia na hora que soube que ela morreu. A gente tem que analisar pelo outro lado. Ela morreu no netinho dela, ela levou o netinho para a igreja, e uma pessoa teve que pegar o netinho e trazer para dentro de casa com todo aquele. E ela ficou assim, pensativa com relação a isso. A gente precisa morrer Em paz. Em paz. Eu expliquei que morte que a pessoa dorme, acorda, são mortes bonitas, mas ela não precisa pensar. real. Dizia que ele estava nervoso. E aí ele falou para o filho, chama o Senhor para ver como é que um crente morre. E ele louvava o Senhor e fez umas benefícios de abençoar. E ele morreu louvando, cantando uma música assim, que as portas dos céus se abrindo, eu vejo o Senhor, eu vejo. Aí foi descrevendo, não tinha na vida. E morreu. Olha o testemunho. Eu vou falar para irmãos, Sobre morrer em paz, realmente, minha filha está lembrando aqui agora, eu dou um testemunho muito da minha avó, Alina Brandão, que foi membro dessa igreja, e que a vida dela foi um testemunho que me levou ao Evangelho. E até na morte dela, foi um testemunho de alguém chegando nos braços do Senhor. Ela, nos seus últimos dias, foi levada para Salvador. Em Salvador ela foi internada. Os médicos chegaram a descobrir o que era. E a família ficou ao redor. Eu não pude, eu era adolescente ainda, mas minha mãe estava lá, minhas tias. E aí na última noite dela, ela estava no quarto e tinha umas 3 pessoas, uma das filhas, não sei quantas minhas tias estavam nesse momento, uma enfermeira e mais alguém lá, fazendo algum procedimento. E ela começou a dizer que, começou a conversar. E as pessoas começaram a prestar atenção e tentar conversar com ela, só que ela disse, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o quê? Tem umas pessoas vibrando aqui. Vocês estão ouvindo a música? É louvor. Tem alguém muito resplandecente lá na frente. E aí ficou aquele clima. Os incrédulos assustados com o que ela estava vendo. E minha tia que estava lá, uma das tias, o que você está vendo? São anjos. Louvando ao meu Senhor. glória a Deus. Minutos depois ela expirou. Glória a Deus. Em paz aí. Morreu em paz. Na certeza de estar aqui Missão para o braço cumprida aí, do ó. Senhor. Uma das missões cumpridas. Tchan. Missão cumprida. Com certeza. E concluindo, sim, A professora já falou as coisas. E quando assim, a gente pensa em morrer em paz, até essa questão geracional, a morte praticamente, salvo algumas exceções, ela não é em paz. Não é em paz não é sem sofrimento. E até quem vai morrer dormindo, vai ter um infarto, vai ter alguma dor e tal, mas ele estará sozinho. Então, a morte ela não é sem sofrimento. A morte em paz, eu gosto muito dos exemplos, quando você vai ao velório. E quando você vê aquele velório, todo mundo em festa, todo mundo celebrando, quando você sabe que a vida daquela pessoa Serve a pessoa, serve a Deus. a vida daquela pessoa abençoou tantas outras. Então, às vezes a gente não vai ter esse tempo de abençoar
abençoar, de testemunhar que o Senhor está vindo nos buscar. Mas é você ter, quem está ali no velório, que é o lugar de festa, digamos assim, a festa no céu, que a gente sabe que aquela pessoa está com o Senhor. Então esse morrer em paz é saber que ela abençoou tantas pessoas e está todo mundo ali com a saudade, que é o sentimento humano, né? A nossa eternidade com o Senhor foi constituída e nós quebramos com o pecado. Mas a morte em paz é essa, você ter... Está todo mundo ali, gente, que pessoa abençoada. Vamos sentir a saudade. Quando você vê aqueles velórios conturbados, o filho não chegou, quer pedir perdão à mãe, quer ver a última... Ali não tem paz. Mas assim, até mesmo eu penso assim, faleceu algum ente querido, alguém não consegue vir. Aí segura o velório que alguém veio. Eu acho isso um peso. Porque o que a gente precisa celebrar no outro é a vida que o outro nos deu. É a vida que o outro nos proporcionou compartilhar. No momento da morte, é só a certeza de que nós estaremos com o Senhor. Então, morrer em paz é isso. Não é não sentir dor, não é sofrimento. E ter essa plena convicção de que eu fiz porque era perto aos olhos do Senhor. Amém. Eu já vi pessoas do velório dizendo assim, saudade é grande, mas eu tenho certeza que ela estima para a pessoa que ela é, e ela está nos braços do Senhor. Aí é um sofrimento, como você falou, é um sofrimento, como pode dizer, um sofrimento tranquilo, sofre pela separação, pela saudade, mas sabe que está em um bom lugar. Já outros a gente vê como desespero, Deus nos abençoe. E concluindo, um líder pode ser fiel a Deus, mas não garante que o povo seguirá. E aí isso significa para o líder político, para o líder rei, e significa para nós também como líderes de nossa casa. Porque nós podemos ser líderes, mas a gente não tem a garantia de que todas as pessoas que conviveram conosco, que foram ensinados, por melhor que a gente tenha o desempenho, a pessoa sempre vai ter o livre-arbítrio de escolher o que é que ela quer. A sociedade atual tenta empurrar a igreja a viver e aceitar tudo que vai de encontro à palavra de Deus. É isso, né? Essa semana a Paulo estava contando uma história engraçada de uma senhora que disse que era crente e no desenrolar da conversa no lugar onde ela estava, a outra disse, desculpa, quando a mulher saiu, né? Você me desculpe, ela não é crente não. Olha, você viu o que ela disse assim, por quê? Porque pela conversa a gente já vê que as pessoas estão hoje dizendo que são evangélicas até por uma questão de status, né? Veja como são as coisas. Na minha época de infância, na minha cidade, teve um grupo de crentes que foram presos literalmente, por pregar o evangelho, uma cidade pequena. E a minha avó já contava essa história, né? E a gente vê quantas coisas acontecem, perseguições, existem países onde é proibido pregar a palavra, mas a gente vê que em algumas circunstâncias tem pessoas que estão se dizendo evangélicos por questão de status. Por incrível que pareça, mas elas não são praticantes da palavra de Deus. E é isso que nós estamos vendo nessa sociedade atual, e que nós não sejamos assim. Que nós sejamos aqueles filhos do Senhor que pregam a palavra, mas que vivem a palavra no nosso dia a dia. Porque o nosso objetivo é ir morar no céu. E quem não viver essa palavra, quem não obedecer a palavra de Deus, não vai morar no céu. E é muito... manhã sempre dizia, olha, o mundo tem muitos prazeres para oferecer, e às vezes a pessoa está se privando de se jogar lá no mundo logo e usufruir todos os prazeres que o mundo dá para oferecer, fazendo de conta que é evangélico, e não é uma coisa nem outra. E no final das contas, como é que vai ser? Então sejamos praticantes dessa palavra, obedientes a essa palavra, para que aqui a gente seja um bom testemunho, uma boa influência, e para que no final dessa vida terrena nós estejamos com o Senhor. Amém. E devemos permanecer firmes e fiéis no Senhor até o último momento, porque mais importante é o final das coisas e não o princípio delas.
vários reis que pisaram na bola, mas se arrependeram, voltaram para o Senhor. Ezequias, por exemplo, né? Ele errou ao ter exposto o seu reino por vaidade, por orgulho, ou seja lá o que foi. Mas no momento de crise ele buscou quem? Buscou o Senhor. Da forma certa. Foi ao sacerdote, o sacerdote fez como mandava a lei, e o Senhor respondeu através do sacerdote, como era de se esperar, e ele obteve vitória. Quer dizer, ele se arrependeu da forma correta e ele obteve um bom testemunho e serve para nós o seu exemplo de vida. Então temos que permanecer firmes no Senhor até o fim, para que nós obtenhamos a coroa da vitória, como está dito lá na palavra. E finalizando, antes de orar, nós queremos falar sobre a campanha de missões. Ela finalizou a promoção, mas ela não finalizou ainda a entrega da oferta de missões. É próximo domingo. A gente vai, eu e o professor temos uma diligência a fazer. Uau, agora é delegado do Rio. Nós vamos fazer uma diligência, porque pelo que eu sei, pelas ofertas que foram faladas em off, mas não foram declaradas oficialmente do professor, a gente já cumpriu com a nossa meta da classe, né? Mas a gente não tem tecnicamente essa informação, né? Então o professor disse que a gente vai fazer uma diligência. É até uma coisa para pedir à direção que corrija isso, né? Porque há informações, agora catalogar as informações e repassar, já que a EBD tem sido a base para missões, que as classes EBD recebam o retorno. Exatamente. E antes a gente ficava preocupada até em alcançar, porque a gente sabia antes que estava faltando tanto e a gente ficava naquela expectativa. Pois é. E seja assim também, porque a gente trabalha sempre com alvo. E o nosso alvo é cumprir a missão. Amém. Vamos orar? Com certeza. E, irmãos, quando a gente vê os relatórios de missões, a gente sente uma alegria de estar contribuindo financeiramente, de estar orando, porque a gente está vendo em quê? Não tem coisa que a gente gasta dinheiro no recurso. Eu peguei meu dinheiro, isso aqui, né? Mas missões sempre vai valer a pena Louvado seja Deus. da gente contribuir, porque a gente está vendo e a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Glória a Deus. Então estamos investindo no lugar certo, da forma certa. Coisa linda. Vamos orar. Qualquer irmão ou irmã voluntário pode orar encerrando antes da nossa foto oficial. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento lhe agradecer, Senhor, mais uma vez, Pai. Estamos aqui diante do Senhor, ouvindo a tua palavra, aprendendo do Senhor, dizer ao Senhor, Pai, capacita-nos, Senhor. Amém. Capacita-nos, Senhor, a cumprir o teu ídolo, a fazer exatamente o que o Senhor espera que nós façamos. Amém. Que a tua palavra seja viva em nosso coração, Amém. em nossas mentes, que a gente esteja, Senhor, de estado na tua palavra, Amém. com coragem de cumprir cada uma delas, ó Pai, e de renunciar também cada uma das suas direções, ó Pai, para que a gente não faça de acordo com aqueles que desagradar no teu coração. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aprendendo aqui de seres humanos, ó Pai, que tiveram as escolhas de fazer o bem e escolheram fazer o mal. De fazer o mal e escolheram fazer o bem. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos capacita a sermos, Senhor, parecidos com aquilo que o Senhor projetou. Amém. Aquilo que nossos olhos veem. Em nome de Jesus, abençoa a vida de minha irmã nesse momento, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja dando a irmã de 10 toda discernimento, sabedoria, para tudo aquilo que o Senhor já tem falado no coração dela. Amém. Ó Pai, dá também a cada irmão aqui a certeza, ó Pai, que é o Senhor que está falando, Senhor. E que o Senhor tem a sua vontade particular para cada um de nós. Muito obrigada por essa igreja, muito obrigada por tudo que foi falado aqui, por tudo que vem acontecer, Pai. Já estejamos na continuidade daquilo que o Senhor já tem falado aqui, completa lá, Pai. Em Amém. nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.